só tem uma pessoa. Só tem uma pessoa, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Então, esse milagre tem como objetivo mostrar que Jesus é Deus, Ele controla a natureza, Ele tem poderes sobre o mundo, sobre as leis naturais que Ele instituiu. Ele não se sujeita às leis naturais. Qualquer corpo pesado colocado sobre a água, ele afunda. Isso faz parte da natureza. A lei da gravidade, a lei da densidade dos corpos, a lei da mecânica, da hidráulica, todas estas leis, elas nos dizem que se você colocar alguma coisa pesada sobre a água, vai afundar, atravessa mesmo. Mas Jesus desafia aqui uma dezena de leis, quando Ele caminha sobre as águas. E só tem um ser que pode fazer isso, que é o Deus que criou todas as coisas. Então, o alvo e o objetivo é mostrar a divindade de Cristo. Não é à toa, portanto, de acordo com Mateus 14, que é o texto paralelo, que Mateus diz que quando os discípulos viram isso, e Jesus entrou no barco, diz que os discípulos o adoraram e disseram: Tu és o Filho de Deus, o que significa, Tu és Deus Filho, Tu és Deus entre nós. Eles adoraram a Jesus ali mesmo no barco, porque eles viram e compreenderam. Os discípulos eram judeus, e os judeus são monoteístas. Judeus só adoram o Deus de Israel, eles não acreditam em outros deuses. Então, na hora que um judeu se curva diante de Jesus e o adora, ele está dizendo: Tu és o Deus de Israel, Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse era o objetivo daquele milagre, levar os discípulos a entender ainda mais quem Jesus era, a sua plena divindade. Eu gosto também aqui de uma lição que às vezes nos passa desapercebida. É aquela frasezinha que está aí no verso 20, quando Jesus entra no barco, os discípulos atemorizados, Jesus então chega no barco e diz assim: Sou eu, não tenham medo. Só uma frase, não é? Sou eu, não tenham medo. Então, essa expressão sou eu, no grego, que significa, no grego está ao contrário, eu sou, né? A gente traduz como sou eu, porque às vezes o grego inverte as coisas, mas o sentido é esse. Mas essa expressão eu sou, ela aparece no Evangelho de João várias vezes na boca de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu. E aqui é a primeira vez que aparece essa expressão, Jesus dizendo sou eu ou eu sou. E não é sem razão que muitos estudiosos entendem que Jesus aqui está dizendo claramente aos discípulos que Ele é Deus, o Deus que lá no Monte Sinai apareceu a Moisés na sarça ardente, e Moisés perguntou: mas qual é o teu nome? E qual foi a resposta dele? Eu sou. Esse é o meu nome. Eu sou. E é isso que Yahweh significa em hebraico, o nome de Deus. Eu sou. E Jesus aqui, ao chegar nos discípulos e dizer sou eu sou, ele estava fazendo essa identificação com o Deus que se revelou no Antigo Testamento à nação de Israel, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso, agora vem, não tenham medo. Por isso, não tenham medo. Sou eu que multipliquei os pães, sou eu que transformei a água em vinho, não lembram? Sou eu que curei o aleijado lá no tanque de Betesda, sou eu que curei o filho do oficial, sou eu que estou com vocês há 2 anos. Por isso não tenham medo. A razão pela qual os discípulos não deveriam ter medo estava baseada em quem era Jesus. E será que essa não é uma das lições mais importantes do texto para nós? Por que é que eu não tenho que temer mais? Por que é que eu não preciso ficar mais com medo? Porque eu sei quem é Jesus, eu sei quem Ele é. Ele é o Deus Criador de todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra, que me vê, que cuida de mim, e no tempo dele virá o meu socorro andando sobre as águas. Sou eu, não tenha medo. Quem conhece o Senhor Jesus e tem essa comunhão com Ele, tem toda a base para não viver em medo aqui nesse mundo. Eu quero terminar com algumas implicações.
A primeira delas é com relação à nossa incredulidade e à pessoa de Jesus. O cerne do cristianismo, o âmago do cristianismo, é o reconhecimento de que Jesus é Deus. Por isso que nós não consideramos como cristãos aqueles movimentos, igrejas e seitas que negam a divindade de Jesus, que acham que Jesus é um ser criado, é um homem especial, é alguém que está numa categoria próxima do divino, mas a Bíblia é muito clara quando nos apresenta Jesus como sendo Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus Filho que veio a esse mundo em forma humana para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. E o ponto importante desse texto, o ponto central desse texto, ele nos chama a crer em Jesus, ele nos chama a confessar isso, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e a adorar Jesus e nos render aos pés dele. Queria que nessa manhã você pensasse nisso. Quem é Jesus para você? Como é que você olha para ele? Você já chegou a essa consciência de que esse homem que nasceu lá na Judeia há 2000 anos atrás é o Filho de Deus e que não há ninguém semelhante a ele e que ele é o único mediador entre Deus e os homens? Se no seu coração você crê nisso, você de fato é cristão. Você de fato conhece a Deus. E essa é a verdadeira religião, que está baseada nessa declaração de que Jesus de fato é o Filho de Deus. Talvez você já crê nisso, talvez você já entendeu isso, mas existe uma diferença em reconhecer que é Jesus que está vindo sobre as águas e em recebê-lo de bom grado no barco. Tem muita gente que conhece e reconhece a ortodoxia do cristianismo, é importante ter a doutrina correta a respeito de Jesus, mas vive como se ele não tivesse nenhum relacionamento com Cristo. É importante saber que ele anda sobre as águas, mas é necessário que você o traga para dentro do barco da sua vida, porque é isso que vai salvar você, é isso que vai fazer a diferença. Há muita gente que professa o cristianismo, mas da boca para fora é uma religião formal, uma religião que se atém a práticas de ritos e compromissos com a instituição. Mas esse texto nos mostra o que é o cristianismo, é esse relacionamento, é ouvir Jesus dizer, sou eu, e você dizer, então, eu sei quem é, eu conheço sim, eu não vou ter mais medo, eu não temerei. E aqui que eu também creio que o texto tem uma palavra para você, que está achando que a tempestade está durando demais. Eu já falei isso durante o corpo do sermão e eu quero repetir agora. Ouça as palavras de Jesus, sou eu, não tenha medo. No tempo dele, na forma dele e da maneira dele, ele haverá de socorrer. Até lá, ele está treinando você no remo, não é? Enquanto Jesus não veio, eles estavam lá fazendo academia. Exercitando todo tipo de engenhosidade para saber como é que sai daquele problema. Então, enquanto ele não vem, ele está trabalhando em você, exercitando os músculos da fé, da paciência, da humildade, e no tempo certo ele haverá de chegar. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma época de tanta angústia, temor e medo, diante da situação do nosso país, diante de tantas incertezas. O povo de Deus, por vezes, pode se sentir realmente no meio daquele caldeirão, daquela depressão do lago de Tiberíades, açoitado por ventos de todos os lados, mas nós podemos ter confiança de que o nosso Deus sabe do que é que nós estamos passando, e que no tempo dele, da forma dele, ele virá ao nosso encontro. Oremos.